Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje abordaremos o capítulo 29 de Êxodo, a consagração dos sacerdotes. Assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite, e pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com o óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim, você dedicará Arão e seus filhos. Aqui vemos os primeiros sacerdotes serem ungidos e consagrados para os exercícios das atribuições no tabernáculo do Senhor. Como aquele era um lugar santo, para se aproximar dele, as pessoas precisariam se purificar dos seus pecados, ou seja, se consagrar para que pudessem entrar na sua presença e não serem fulminados pela glória do Senhor. Luz não convive com trevas. Ao se encontrarem, a luz dissipa as trevas. Naquela época, o sacrifício de animais faziam a propiciação pelo pecado das pessoas. Para um animal ser aceito como sacrifício, precisaria ser imaculado. Para receber os pecados de alguém, ele precisaria ser perfeito, não poderia ter defeitos. E esse é um prenúncio da vinda de Jesus. Por isso ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como único homem a pisar na terra sem pecar, tornou-se o Cordeiro sem defeito, capaz de oferecer sua própria vida para expiar os pecados de toda a humanidade. Quanto aos pães sem fermento, se tornaram um símbolo da libertação da escravidão, que Deus realizou no Egito. Os sacrifícios deveriam ser oferecidos com pães sem fermento para sempre terem essa recordação. Versículo 10. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois, tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Depois, queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois, derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção, e faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados, ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Ao colocar a mão sobre a cabeça dos animais que seriam sacrificados, era como se estivessem transferindo seus pecados a ele. Já dissemos anteriormente que para uma aliança ser válida era necessário derramamento de sangue. E o interessante é que o Senhor orienta que uma parte do sangue seja colocado na ponta da orelha direita, do polegar da mão direita e do pé direito. O sangue na orelha simbolizava que Arão e seus filhos deveriam ter ouvidos atentos à voz de Deus. No polegar da mão direita significaria que deveriam ter atitudes íntegras e tementes a Deus. E no pé direito que precisariam andar por caminhos retos, pelos caminhos que o Senhor traçasse, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita.
O óleo da unção também tem um papel importante, pois sacerdotes e mais tarde reis terão suas cabeças ungidas com óleo, para demonstrar que haviam sido escolhidos por Deus para exercer suas funções. Versículo 22. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Este é o cordeiro da oferta de ordenação. Da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto, de aroma agradável ao Senhor. É oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que eles farão das suas ofertas de comunhão com o Senhor. Aqui o Senhor descreve em detalhes como deve ser o sacrifício, quais partes devem ser oferecidas, inclusive o gesto ritual de apresentação da oferta, e quais partes deveriam ser reservadas aos sacerdotes, depois de movidas perante o Senhor. Versículo 29. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe sua carne no lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas, com as quais se fez propiciação para sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia, como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias, faça a propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santo. O Senhor orienta que Arão e seus filhos comam da carne do sacrifício. Para que uma aliança fosse validada, era costume fazer um banquete e se sentar para comer como forma de fechar um acordo. O interessante é que o ritual de consagração não durava apenas um dia. Era necessário repeti-lo por 7 dias para que estivesse completo. O 7 aparece mais uma vez como um ciclo perfeito. A consagração só estaria completa após transcorrido esse período. Sabe o que eu aprendo aqui? O processo de consagração ao Senhor não é um ato isolado, mas exige um tempo para que possa ser concluído. Às vezes, pensamos que apenas abandonar velhos hábitos nos purifica, mas a purificação não é instantânea. É preciso um certo tempo, sendo obedientes àquilo que Deus ordenou, para que estejamos prontos para adentrar sua presença. Versículo 38. Os 2 holocaustos diários. Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, como oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente, à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar. E consagrarei também a Arão e seus filhos, para me servirem como sacerdotes.
e habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Todos os dias, 2 cordeiros deveriam ser sacrificados como oferta ao Senhor, um pela manhã e outro ao entardecer. Ao realizar esses rituais, os sacerdotes estariam demonstrando a obediência ao Senhor. E ele se comprometeria a estar naquele local para falar com os israelitas e o consagrar com a sua glória. E o mais importante é a promessa de habitar no meio do povo e ser o seu Deus, o Senhor que os tirou da terra do Egito. É tão maravilhoso quando Deus declara que Ele é o Senhor, o nosso Deus. Vimos nesse capítulo todo o ritual de preparação necessário para que Arão e seus descendentes pudessem ministrar no tabernáculo do Senhor. Na época de Moisés, apenas os sacerdotes tinham autorização para adentrar a presença de Deus. E havia uma série de pré-requisitos de purificação que precisariam realizar antes de entrar no lugar santo, pois do contrário, morreriam por conta da glória do Senhor. É importante que conheçamos o passado para entendermos a magnitude da graça sobre a qual vivemos hoje. Com a vinda de Jesus, o véu do templo foi rasgado e agora não existe mais nada que nos separe da imensurável presença do Senhor. Ele está bem perto de nós, só esperando que o busquemos. Eu te convido a fazer do seu quarto a tenda do encontro e buscar a presença de Deus através da oração. Eu te vejo no capítulo 30.